Oi! Quanto tempo, né? Tô meio sumida, mas estou tentando voltar com os vídeos. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com você que tá lá em Números 9, 22 e 23, que fala sobre a presença de Deus. E como nós devemos lidar com a presença de Deus, na verdade, né? Sejam bem-vindos a um devocional comigo. Eu vou ler dois versículos com vocês e vou falar um pouquinho sobre o que Deus falou comigo enquanto eu estava lendo eles. Espero que isso fale a sua vida também, como falou comigo. Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre como fazer um devocional, como ser constante no devocional. Eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo do vídeo e também no card. Cada um tem o seu ritmo de devocional, né? Cada um faz da forma que se sentir mais confortável. Então você pode começar com oração, louvor, adorando a Deus, né? Mas assim, no geral, é sempre você lembrar que você tem que se colocar diante da presença de Deus, né? Tem que falar com Ele e ler a palavra, porque é onde Deus vai falar com você, né? Uma das formas que Deus vai falar com você. A gente tem que ter reverência na presença de Deus, né? A gente tem que respeitar, ter respeito também e compromisso, né? Com o devocional, ter compromisso de fazer isso todos os dias. Mas eu acho que é uma coisa muito particular, como que você vai fazer isso, sabe? Cada um tem o seu relacionamento e Deus, ele é um Deus de intimidade também, né? Então cada um vai ter o seu jeito de falar com Deus. Então hoje eu tô trazendo aqui só a palavra do devocional que eu fiz, né? Da leitura que eu fiz, na verdade. E eu espero que possa te ajudar de alguma forma, tá bom? A fazer o seu devocional aí. Então eu tô lendo aqui, Números 9, a partir do versículo 15, ele fala sobre a nuvem que ficava sobre o tabernáculo. O tabernáculo, para quem não sabe, ele representava a presença de Deus ali no meio do povo. Então fala assim, ó, que foi no dia que foi armado o tabernáculo, eu tô lendo do versículo 15. A tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Então a nuvem veio cobrir o tabernáculo. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: no dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Então de dia era uma nuvem, de noite era um negócio de fogo. E aí, a parte que me chamou a atenção, né, que foi no versículo 22 e 23, que diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 meses, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Quando a nuvem saía do lugar, eles saíam do lugar também. Eles seguiam, né, o tabernáculo. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas a Moisés. E o que me chamou a atenção aqui? Sobre como deve ser a nossa vida diante de Deus, o nosso posicionamento com relação a Deus. Assim como fala lá em Mateus 6, né, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e colocar ele em primeiro lugar, é mais ou menos a mesma ideia, sabe? A gente tem que priorizar a presença de Deus. E os israelitas, eles estavam fazendo isso aqui nesse momento, né? O tabernáculo representava a presença de Deus e eles seguiam a presença de Deus. Quando o Senhor determinava que a nuvem iria se mover, eles se levantavam, saíam do seu acampamento e iam acompanhando a nuvem. E quando a nuvem determinava que eles deveriam ficar, eles ficavam, independente do tempo, independente das circunstâncias, eles estavam seguindo a presença de Deus. E como isso é precioso, sabe? Como isso é uma coisa que a gente tem que pegar e trazer para nossa realidade, né? Às vezes a gente lê as passagens bíblicas e a gente encontra uma certa dificuldade de aplicar isso no nosso dia a dia. Mas pensa só, aplicando para o nosso contexto de hoje, é você entender que a gente não deve fazer nada sem a presença de Deus nos guiando, né? Sem que Deus ele nos diga, né? Então, assim como o versículo 23 fala, né? Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, conforme a ordem do Senhor, eles se moviam. Que a gente possa, tudo que a gente for fazer, seguir uma ordem de Deus, seguir um direcionamento de Deus. Mas uma coisa que a gente tem que se atentar, porque no versículo 23 fala: enquanto a nuvem ela estava parada, enquanto Deus não dava a próxima ordem, né, o próximo lugar que eles deveriam se deslocar, eles cumpriam as suas responsabilidades que Deus já tinha designado para eles. E o que isso significa? Muitas vezes a gente fica empacado, sabe? A gente fica parado ali, tipo, no tempo e espaço, e a gente não consegue romper, a gente não consegue fluir na obra de Deus, porque a gente está sempre esperando que Deus dê alguma ordem, sempre esperando que alguma coisa aconteça, sabe? Quando muitas vezes Deus já nos deu responsabilidades e a gente está simplesmente sendo desobediente, a gente está simplesmente ignorando aquilo que Deus falou e pedindo por uma coisa nova. A frase que eu queria deixar para você aqui hoje
Não empaque esperando um direcionamento de Deus, sendo que você ainda nem cumpriu aquilo que Deus já te pediu. Então, muitas vezes a gente fica assim numa busca desesperada por algo de Deus, sabe? Por ouvir a voz de Deus, por ver Deus falando alguma coisa, Deus dizendo, Deus movendo, Deus se mostrando, se revelando a nós. Mas se a gente parar para refletir, Deus ele já nos pediu coisas, Deus ele já determinou, já nos deu direcionamentos para algumas coisas e a gente está meio que tapando os ouvidos e os olhos para não seguir aquilo, porque a gente meio que está, sei lá, às vezes está desconfortável, às vezes é algo desafiador para você, às vezes é algo, sabe, que não vai ser muito fácil de realizar e você fica fugindo daquilo, mas que você possa lembrar que nós devemos seguir a presença de Deus. E enquanto Deus não nos der um outro direcionamento, nós devemos permanecer no mesmo local, fazendo as mesmas coisas que Deus nos pediu. Não deixe de fazer a obra de Deus hoje, esperando por algo diferente, né, que Deus vai trazer para você no futuro. Eu tenho certeza que Deus tem promessas para sua vida, que Deus tem coisas e direcionamentos novos para você, mas que você possa ser obediente no hoje, que você possa cumprir aquilo que ele te pede hoje, para que lá na frente você também venha ser fiel, você venha cumprir aquilo que Deus te pediu. Porque se a gente sempre quiser viver de novidades, de promessas novas, de direcionamentos novos, e a gente não souber ser constante na nossa caminhada com Deus, constante naquilo que Deus nos pediu, constante em colocar Ele em primeiro lugar e ser obediente a isso, nós não vamos conseguir ser obediente a novas demandas que Deus trouxer pra gente. Que você possa refletir sobre isso, assim como Deus me fez refletir essa manhã. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Faltou.